Deixa eu ver se... Olá, Mário Sérgio, tudo bom, doutor? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Bem, bem, graças a Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, Telegênio. Acho que já estamos, já. Estamos no ar? Já estamos ao vivo. Fazer os compartilhamentos. Compartilhar aqui. A Gabriela, é com você. Na hora que quiser começar... Peraí. Ainda não. Eu tenho que compartilhar aqui. Beleza. Compartilhar aqui também. Vocês que mandam aí, hein, gente? Pode, Henrique. Calma, ainda não. Estou tentando fazer contato com a Renata aqui da OAB. Boa. Então vou pegar uma aguinha, dá tempo, Henrique? Tá, tranquilo. Marcelo, vamos pegar um vinho, Marcelo. Nossa, eu tomei tanto esse fim de semana que não sei nem se tem ainda aqui em casa. O problema é pegar a cerveja do Glauber, né? Aí já viu. Aí ele vai Nossa, ficar... aqui... Não, aqui a cerveja é sucesso. Aqui você dança com gato e tem parkour, né? Não é isso? Falar. A Sora dá um enrosco aqui. Eu acho que o Neto passou na sua casa hoje, hein, Glauber? Ele não está nem ligando a câmera. Viu? Da outra vez ele dançou com gato. Olha, uma coisa eu falo para vocês, aqui em Sorocaba é muito quente, é muito calor. Não dá. Não dá. Eu ia muito aí para Porto Feliz. É quente também. Nossa Senhora. Tinha um cliente que era de Porto Feliz, que é o dono do shopping aí de Porto Feliz. Mas é muito calor. Não dá para não beber cerveja, é difícil. Aí eu ia de concordar. É, né, Glauber? Não, com certeza. Com cerveja, né? Com cerveja. Conhece aí em Sorocaba o Escanhoela, o Paulo Escanhoela? Eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele muito rápido, assim. Acho que o Dr. Marcelo conhece ele. Conheço. Meu pai foi promotor aqui na comarca. Na época, acho que o doutor Escanhoela era magistrado. Era juiz, né? Ele pediu exoneração a pedido. Isso. Foi pleonasmo, né? Ele pediu exoneração porque ele queria advogar e não estava contente na magistratura. Ele é meu parceiro. Eu faço muito... Ele me indica muitos processos na área criminal. O escritório dele é um dos grandes aqui da cidade. Eu sei.
Fala com ele sempre. Ele defende muitos políticos, né? Sim, esse é o forte dele. Nas questões de improbidade, né? E aqui sempre tem bastante assunto nessa área. Acho que agora é em todo lugar, né? Bom, acho que podemos começar. Podemos? Sim. Então vamos lá. 1, 2, 3. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais uma live Jurisprudência Comentada. E o tema de hoje é legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Nós contamos com a presença do nosso ilustre convidado, Dr. Eugênio Malavasi, que, vou ler o currículo dele, pessoal, é advogado criminalista, mestre em Direito, professor licenciado da Universidade de São Judas, campus Uninove, Santos, conselheiro estadual da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Estudos sobre o Tribunal de Júri. Contamos aqui com a presença também dos nobres colegas Dr. Henrique, Dr. Glauber Bess, Dr. Mário Sérgio, Dr. Matheus, Dr. Marcelo Galvão e Dr. Mauro Atuí. Sejam todos bem-vindos e contamos com vocês aqui na participação. Boa tarde, praticamente boa noite a todos. Boa tarde, Glauber, Dr. Eugênio Malavasi, Gabi, Matheus, Mário Sérgio, Marcelo, Mauro. Bom, já que é uma live bastante especial. Além de participar como membro aqui da live da Jurisprudência Comentada, também vou aqui apresentar como presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Cotia, e a qual está sendo transmitido, né, uma organização em conjunto. Quero aqui agradecer aqui a presença de todos os live espectadores, como sempre. E, bom, o tema é bastante interessante. Hoje trouxemos aqui uma pessoa especialista nele para tratar, uma pessoa a qual, embora não o conheço pessoalmente, tenho grande admiração por acompanhá-lo nas redes sociais, que é o Dr. Eugênio. E, como bem dito, né, aqui o assunto é super importante, porque o STF julgou aqui uma DPF, né, que é a 779, a respeito da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. E tivemos uma decisão que gerou aqui bastante discussão. Bom, não vou me aprofundar aqui na apresentação do assunto, já vou logo passar aqui para o doutor Malavasi, que com certeza ele vai esgotá-lo, e aqui nossos colegas também, como sempre, vão trazer bastante contribuição para a discussão. Boa noite, doutor Eugênio, seja bem-vindo. Boa noite, Henrique. Em meu nome, em nome do Conselho, que hoje teve, inclusive, sessão, mas eu não pude estar presente na sessão do Egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, por conta de inúmeras audiências e sustentações orais. Eu, efetivamente, fiquei muito agradecido e com o convite, o Henrique me procurou e me fez o convite. Eu nunca digo não, independentemente da nossa agenda, que é superlotada, mas eu nunca digo não. Sexta-feira eu fiz em Mogi das Cruzes, eu fiz uma live também que se iniciou sexta-feira às 18 horas, 6 horas da tarde, e terminou próximo de 22 horas. Eu não aguentava mais falar, eu confesso a vocês. Mas é muito gratificante externar e conversar com pessoas com alto nível de conhecimento jurídico, para que a gente possa trocar ideias a respeito dos temas em gerais, ou seja, o tema em geral, no qual efetivamente nós amamos, no qual nós atuamos, e nós temos uma pequena experiência, isso porque nós somos apenas e tão somente eternos aprendizes do direito. Ninguém sabe nada. Nós estamos aprendendo, e todos, e essa sinergia faz com que nós aprendamos ainda mais e mais, aprendamos, né? Ainda mais e mais a ciência complexa, a ciência abstrata, que é a ciência do estudo do direito. No direito num todo, aqui eu falo no início, no direito num todo. Portanto, eu fiquei muito grato pelo convite, viu, Henrique? Evidentemente, eu estendo esse convite à Gabriela, ao Matheus, ao Glauber, ao Mauro Sérgio, ao Neto, que já me conhece, ao Marcelo Galvão, que é muito pujante essa conversa e, sobretudo, o tema que a jurisprudência comentada, que é efetivamente o nome da live, né? Na verdade, da organização, juntamente com a subseção de Cotia, né, Henrique?
subestação de Cooti, que está sendo compartilhada nesse momento conosco, para que nós possamos enfrentar e entender efetivamente o que a Suprema Corte decidiu, com algumas ressalvas, evidentemente, mas o que a Suprema Corte decidiu a respeito da legítima defesa da honra. Inicialmente, dentro de uma ordem, indo direto ao ponto, à luz de uma ordem cronológica, desde o direito canônico, que já estava proscrito efetivamente, a legítima defesa, nós temos como fundamento, até marquei em 15 minutos que eu estou aqui no escritório de Santos, em 15 minutos eu peguei aqui alguns livros antigos que eu sempre cavoquei lá na Praça da Sé, antes que hoje meu escritório de São Paulo é na Praça João Mendes, né? E portanto na Rua da Glória, ali na Liberdade, e portanto a gente sempre foi um frequentador de sebos naquela época, desde 1989 que a gente tem contato com o direito, e portanto a gente foi buscar nos sebos vários livros, várias obras que são os alicerces do estudo do direito num todo. Fato este que o fundamento da legítima defesa lá atrás, desde priscas eras, ainda que o português era totalmente contrário ao nosso português, dizia assim, aspas, o direito, quando se defende a própria vida, de repelir a força pela força, corresponde a uma ideia que todas as civilizações conheceram e admitem. Portanto, o que se entende por legítima defesa, antes de entrar efetivamente no tema propriamente dito, no tema de direito material e no tema de direito processual, porque foi efetivamente com reflexos diretos do direito processual o julgamento da DPF 779 da Suprema Corte. Isto porque hoje o direito penal, sobretudo a legítima defesa, está circunscrita, evidentemente, no artigo 25, artigo 23, 2, que fala da legítima defesa, e o artigo 25, que traz o conceito da legítima defesa, e, portanto, para que nós entendamos efetivamente o instituto da tese exculpante da legítima defesa, para combater, muitas vezes, a força pela força, é necessário, é mistério, é obrigatório, é metodológico nós verificarmos o que diz a lei a respeito da exculpante da legítima defesa, da excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, chamem como vocês quiserem, efetivamente, o que está descrito no artigo 25. Isto porque a lei diz, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outra. Da interpretação, evidentemente, que uma norma jurídica ela traz N interpretações, nós podemos interpretá-la com muita profundidade, de forma totalmente antagônica. Por exemplo, eu interpreto de uma forma e o Henrique interpreta de outra, e o Glauber de outra, a Gabi de outra, e chamei de Gabi, acabei de conhecê-la, e o Neto de outra, o Marcelo de outra, o Matheus de outra e o Mário Sérgio de outra. Pois bem, mas nós temos uma norma proscrita. Em face dessa norma descrita na lei posta, nós temos que interpretá-la à luz da nossa própria hermenêutica, à luz da nossa própria interpretação, porque a hermenêutica está, evidentemente, embrionariamente na interpretação das normas. E, além de tudo, nós não podemos esquecer jamais daquilo que nós aprendemos no primeiro ano de direito, daquilo que nós aprendemos no início do nosso estudo de direito, que é a interpretação das leis, que Kelsen nos ensinou. Como disse outrora Kelsen, que esses ensinamentos estão entre nós nos dias contemporâneos. Ou seja, Kelsen diz que as leis vão ser interpretadas como se fosse uma pirâmide. E no topo da pirâmide está a norma maior, está a Carta Maior, está a Constituição Federal. E na nossa Constituição Federal, cuja lei que estabelece e conceitua a legítima defesa, nós temos que, inicialmente, observarmos o que está descrito na Carta Maior, o que está inserido na Carta Magna, e como pressuposto basilar do Estado democrático, já que está
no artigo 1º, bem como da dignidade da pessoa humana, nós vamos abaixando a hierarquia das leis, kelsiana, à luz da interpretação de Kelsen, a respeito da interpretação das leis, nós chegamos no artigo 25. E aí nós temos que, em toda a sua inteireza, nós temos que verificar a sua própria constitucionalidade, que nós reputamos. É o controle nosso, e eu reputo, e eu digo, é o controle difuso da constitucionalidade de tal dispositivo penal. Muito bem, eu não vou dizer a vocês, e nem para vocês, que eu nunca sustentei uma legítima defesa da honra e depois, ao final, evidentemente, eu vou me posicionar se eu concordei ou não concordei com a decisão da Suprema Corte, porque nós aprendemos no mestrado que, efetivamente, nós, como somos professores, nós temos que, dentro da interpretação de cada qual, dentro da jurisprudência de cada qual, dentro do entendimento dos tribunais, nós temos que, efetivamente, se posicionar. Eu, como professor, vocês, como professores, vocês terão que se posicionar a respeito de determinado assunto, e o assunto é a causa da legítima defesa da honra. Mas, da interpretação legal nossa, embrionária, profunda, paradoxalmente falando, aqui ele fala qual é o bem jurídico tutelado quando se sustenta uma tese de legítima defesa, porque a tese da legítima defesa, ela tem que, os antigos sabem melhor do que este que vos fala, que antes da reforma do Código de Processo Penal de 2008, o juiz, quando a defesa sustentava uma tese de legítima defesa, ela era subdividida em vários quesitos e os jurados eram uma dificuldade para explicar os quesitos para os jurados, porque para que eles agasalhassem a tese de legítima defesa, eles tinham que votar em vários quesitos e se reprochasse um dos quesitos, por exemplo, a moderação, aí iria por excesso, mas dos meios necessários, uma vez reprochados os meios necessários, já que os quesitos eram subdivididos antes da reforma de 2008, nós ficaríamos sem a tese da legítima, sem o agasalho por parte do Tribunal Leigo da tese da legítima defesa. Hoje não. Hoje, nos termos do artigo 483, inciso 3 do Código de Processo Penal, o quesito é único. E sendo o quesito único, a legítima defesa está inserida nesse quesito único, ou seja, único e obrigatório. Ainda que o advogado não sustente uma tese exculpante, uma tese absolutória, ficará ao alvedrio do Conselho de Sentença, já que se trata de um quesito obrigatório, isso não tem dúvida, isso está na lei, isso não se admite em contrário, razão pela qual o quesito há de ser levado à apreciação do Tribunal Leigo. E o Tribunal Leigo ele pode absolver o réu, por exemplo, por clemência. Ele pode absolver o réu por uma política criminal. E nós não sabemos, e não saberemos efetivamente a razão pela qual o Conselho de Sentença, efetivamente, alicerçado em parcos elementos probatórios coligidos na persecução crimes, que eles absolveram efetivamente aquele acusado. Muito bem. Eu perguntei inicialmente, aí eu divaguei depois. Da leitura, estrito sensu, do artigo 25 do Código Penal brasileiro, ele fala quais os bens são tutelados, quais os bens estão protegidos pela tese da legítima defesa, ou melhor, pelo Instituto da Legítima Defesa? Não. Antigamente eu usava na academia, hoje eu estou licenciado há 8 anos, só que não me mandaram embora, não sei por quê, mas eu estou licenciado na universidade, de vez em quando eu vou lá dar uns pitacos. Faz 8 anos, mas até mudou de nome, antigamente era Unimonte, agora é São Judas comprou Campus Unimonte. Bom, muito bem, mas dentro dessa premissa, dentro desse estudo, quais os bens tutelados? Quais os bens protegidos? Quais os bens assegurados pela tese da legítima defesa? E quando eu dava aula na academia, eu utilizava, por conta do linguajar, o capês.
a obra do Capês de Processo Penal, eu sou titular da cadeira de Direito Processual Penal e, portanto, eu indicava o Capês. Evidentemente, hoje o NUT está mais em voga, o Renato Brasileiro também, eu até prefiro o Renato Brasileiro hoje do que o próprio NUT. Mas o Capês dizia, dos bens jurídicos protegidos está também a honra. Passível, portanto, no entender de uma doutrina de outrora, até no julgamento do Supremo foi falado aí, Magalhães Noronha, Fernando Capês, a respeito da proteção jurídica, inclusive da honra. Certa feita, quando eu fazia muito militar, justiça militar, eu defendi muito policial militar lá no começo da minha carreira, muitos mesmo, e acabei fazendo também defesas no Tribunal de Justiça Militar, lá nas auditorias respectivas. E certa feita, teve uma briga no presídio cuja vulnerabilidade psíquica e até cognitiva dos internos, dos presos, estava um pouco mais acentuada. E certa feita, um policial preso mexeu com a esposa do outro policial preso e, efetivamente, eu sustentei numa das auditorias, eu não me recordo qual, porque faz muitos anos, efetivamente, a tese da legítima defesa da honra. E, para quem não sabe, a auditoria militar, quem advoga na justiça militar, sabe que é praticamente um júri. Não é o tribunal do júri propriamente dito, mas tem as suas nuances procedimentais, processuais, leia-se, do tribunal do júri. Tanto é verdade que tem os debates orais, como se fosse um júri, só que os jurados não seriam jurados, e sim um juiz de direito, um juiz togado, e o conselho permanente, lá o Conselho de Justiça, que é formado por juízes militares, promotor, advogado, como se fosse um júri, efetivamente. Só que não são 7 jurados, e sim é o Conselho de Justiça. Pois bem, e naquela oportunidade, anos atrás, leia-se, repito e reitero, anos atrás, sustentei, sim, não no que pertine à vítima mulher, porque a vítima não era mulher, a vítima era o homem. Portanto, era um crime de lesão corporal, não era um crime de homicídio, e aí, efetivamente, o Conselho, e até inclusive com o voto do juiz togado, foi acolhida a tese da legítima defesa da honra, e foi a única oportunidade que este que vos fala, em 27 anos de carreira, foi a única oportunidade sustentada e, por um acaso, foi agasalhada pelo Poder Judiciário castrense, ou seja, pela Justiça Militar. Pois bem, então, naquela época, a doutrina, Fernando Capês, Magalhães Noronha, dentre outros, admitiam também como bem jurídico protegido pelo artigo 25 do Código Penal a honra. Ora, se a doutrina dá esse gancho, dava, na verdade, eu coloco melhor no vernáculo, dava esse gancho dentro da plenitude de defesa, porque aí eu abro e fecho um parênteses rapidamente, porque aqui não é a universidade, nós temos que subdividir o direito sacrossanto e constitucional de defesa. Por quê? Porque no rito ordinário, por exemplo, ou nos outros ritos procedimentais, até os especiais, estão assegurados aos litigantes de processo judicial o contraditório e a ampla defesa. No tribunal do júri é diferenciado. No tribunal do júri é diferente. Por quê? Porque a própria Carta Maior, a própria Constituição da República Federativa do Brasil fez uma subdivisão interessante para que nós possamos pensar e estudar de forma profunda, que isso nós podemos divagar aqui durante 4 ou 5, 10 horas. Qual é a diferença da ampla defesa embrionariamente capitulada no artigo 5º, inciso 55, para, no mesmo artigo 5º, inciso 38, letra A, ou a linha A, da Carta Maior, estabelece a plenitude de defesa. Está assegurado a linha A ou C, não me lembro. Mas está assegurado efetivamente a plenitude de defesa quando da instituição do júri assegurado como cláusula pétrea na Constituição Federal. Razão pela qual, gente, dentro dos limites plenos de defesa, era
possível, antes, evidentemente, estou fazendo assim uma digressão temporal a respeito do Instituto da Legítima Defesa, num todo e, sobretudo, da Legítima Defesa da Honra, era possível, sim, sustentar-se efetivamente a legítima defesa da honra. Eu coloco aqui, antes de verificarmos a alteração legislativa, porque antigamente não existia feminicídio. Antigamente, repito, não existia feminicídio. A vítima de gênero, a vítima mulher, estava assegurada, evidentemente, protegida pelo Estatuto Repressivo, no artigo 121, com as suas circunstâncias que qualificavam a sua motivação ou objetividade jurídica do fato, porque vocês sabem que nós temos qualificadores de cunho objetiva e qualificadores de cunho subjetiva, que é efetivamente a motivação do homicídio. Então, naquela oportunidade, quando o marido matava a mulher ou tentava matar a mulher, geralmente, a opinião delicti é do Ministério Público, à luz do artigo 129.1 da Carta Maior, mas a opinião do delito é do Ministério Público nos crimes de ação pública incondicionada. E condicionada também nos crimes de ação pública em geral. E o homicídio, crime de ação pública, e, portanto, antes da alteração legislativa, leia-se, o feminicídio estava protegido pelo próprio homicídio. Todavia, hoje, sem entrar na discussão se a qualificadora do feminicídio ela tem um cunho objetivo, ou tem um cunho subjetivo, ou tem um cunho de natureza mista, porque aí ela é subdividida no inciso 1 e no inciso 2 do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Estatuto Substantivo Penal. Portanto, gente, nessa oportunidade, ainda não tínhamos a figura do feminicídio. Todavia, o direito é mutável, o direito que tem que avançar com os tempos, a adequação social, portanto, todos esses princípios que nós temos, que a legislação tem que andar em consonância com o que nós estamos vivendo efetivamente. E aí veio, sim, a necessidade até, me agradou a qualificadora, evidentemente que ainda nós temos que verificar a compatibilidade da qualificadora, do feminicídio com a torpeza, porque eu ainda tenho, confesso-lhes, que eu ainda tenho dúvidas a respeito dessa real compatibilidade da qualificadora do motivo, da motivação torpe com o feminicídio, quer no inciso 1, quer no inciso 2 do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Estatuto Substantivo Penal. Mas, independentemente disso, já porque não é essa a questão, mas é que eu começo a falar, eu falo de tudo, nós temos, com a legislação avançada, com a legislação indo para frente, mais contemporânea, estabeleceu-se entre nós especificamente a proteção à mulher. Especificamente a guisa de proteger a mulher, e aí estabeleceu-se o feminicídio. Por que falo disso? Porque a legítima defesa da honra está embrionariamente, repito e reitero, repetindo até a palavra embrionariamente, ligada a essa tese exculpante da legítima defesa da honra. Pessoal, eu tenho um exemplo interessante, um exemplo porque os exemplos são salutares dentro de uma melhor metodologia de uma aula expositiva. É um exemplo que eu até marquei aqui para eu não errar, uma determinada mulher, vejam bem, uma determinada mulher, porque aí vai nascer duas teses, e aí eu vou perguntar, eu quero que vocês me respondam, se for possível isso, Henrique, dentro da sua metodologia. Uma determinada mulher surpreendida e levada por um homem até o matagal, nesses rincões que nós conhecemos. Para lá, esse homem que a carregara à força, estuprá-la. Pois bem, chegando nesse matagal, em face de um descuido do homem, em face de um descuido
desse cidadão que carregou a mulher até determinado local ermo, seria um matagal, exemplificando, evidentemente, e nesse lugar ela encontra uma pedra, ela pega uma pedra e bate na cabeça dele, atira na cabeça dele e consegue matá-lo. Todavia, ele veio, na verdade, ela não sabia que ele estava morto, ele veio a desmaiar e ela continua na empreitada, aspas, defensiva. Portanto, ela continua a bater com a pedra na cabeça do cidadão, do agressor, e ele veio a óbito e depois descobriu-se que, efetivamente, a causa-mortis foi o traumatismo crânioencefálico. Nascem, na minha concepção, duas teses. Quais? Quem arrisca? Uma de excesso e uma daquela matou, agrediu um cadáver. Não. Não tem excesso. Olá, Mário. Não. Nascem duas teses. Nascem uma causa supralegal. Poder ser, ia nascer até mais, né? Mas só que nós estamos com a legítima defesa da honra, vamos ficar circunscrito à legítima defesa da honra, só que aqui é o contrário, porque quem morreu foi o cara. Portanto, nasce uma tese da exclusão supralegal da causa de inexigibilidade de conduta diversa, independentemente do excesso, porque aí é possível a votação de per si do excesso, e nasce também da honra dela, que ela seria estuprada, a causa, porque, veja, o Supremo, às vezes, quer afastar a possibilidade da arguição defensiva, a contrário senso, eu trago um exemplo que a tese da legítima defesa da honra foi sustentada para a defesa da mulher. Porque a mulher, dentro da sua honra, ela matou por quê? Veja, ele carregou a força, carregou até o matagal, só que aí parou. Não teve mais, dentro do iter criminis, dentro da conduta comissiva, ou seja, da conduta de ação, ou seja, da conduta incriminada, porque aí nós temos que verificar a descrição do Ministério Público, porque o Supremo disse lá, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada aos fatos. O Supremo é muito claro nesse sentido que o réu exercitará o sacrossanto e constitucional direito de defesa com supedâneo em quê? No artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, no pressuposto maior da denúncia, no requisito maior da denúncia, que está ligado, evidentemente, à garantia da ampla defesa ou da plena defesa, e que é a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Portanto, eu peguei esse exemplo na internet, e é um exemplo interessante, e a solução jurídica dada ao caso também é interessante. Evidentemente que eu não sustentaria jamais a legítima defesa da honra para a absolvição da, aspas, agressora. Mas sim, eu sustentaria a inexigibilidade de outra conduta, ou inexigibilidade de conduta diversa, ainda que com excesso evidentemente culposo e nunca doloso, porque ela exacerbou na sua conduta, mas ela exacerbou na sua conduta em face de não estar efetivamente sabendo que a vítima havia falecido. Pois bem, dentro dessa premissa, nós temos que analisar e concordar ou discordarmos, sabendo que... Oi? Alguém falou? Vamos lá. Nós temos que analisar o que o Supremo decidiu à luz do direito penal e à luz do direito processual penal. Isto por quê? O que o Supremo decidiu agora na sexta-feira 12, a respeito da legítima defesa da honra. Havia a possibilidade de sustentar-se no tribunal do júri
a tese da legítima defesa da honra? Sim. Hoje, há possibilidade da sustentação por parte da Defensoria Técnica e mais, a ressalva do Fachin foi interessante, porque o ministro Fachin ele lançou voto escrito e no seu voto escrito ele disse lá, nada obstante eu concorde com o relator, nós temos que definir para dar efeito erga omnes, ou seja, nós temos que definir para efetivamente alcançarmos todos os demais julgamentos, até porque o destinatário da prova é o tribunal do júri, aspas, o destinatário da prova também é o tribunal de apelação, mas de forma restritiva, porque o efeito devolutivo da apelação no tribunal do júri ele é mais restrito do que nas infrações de crimes cujo rito processual é ordinário. Duplo efeito, sim. Todavia, o efeito para o tribunal de apelação nos casos de homicídio, nos casos de feminicídio, nos casos do tribunal do júri em geral, o efeito devolutivo ele tem a sua restrição, já que o tribunal, dentro da soberania constitucionalmente garantida, não pode absolver o réu condenado ou vice-versa. Portanto, partindo-se dessa premissa, o Supremo Tribunal Federal ele afasta a tese da legítima defesa da honra a ser sustentada pelos advogados no tribunal do júri. E o Fachin disse, olha, não é só para os advogados. O Fachin disse, é também para o juiz, é também para o fiscal da lei, que é o Ministério Público, porque o juiz, consupedâneo numa tese exculpante, sustentada no sumário da culpa, sustentada na chamada fase do iudicium accusationis, ele poderia absolver, nos termos do 415, sumariamente o acusado que sustentou uma tese de legítima defesa da honra. Razão pela qual o Supremo disse, olha, não, isso tudo, a tese sustentada de legítima defesa da honra não tem mais guarida. Nada obstante, doutrinariamente, sendo possível sustentar-se, como já demonstrei, como Capês, como Noronha, dentre outros, já embasaram efetivamente dentro do artigo 25, dentro da leitura, dentro dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 25, a honra também. Entretanto, o Supremo disse lá que nós, advogados, sobretudo os advogados, para que não haja uma chicana jurídica, não seria mais possível sustentar-se a legítima defesa da honra. E como é que fica na prática? Porque é muito bonito a Suprema Corte, à unanimidade, externar. Não se pode mais utilizar-se a tese exculpante da legítima defesa da honra. Mas como é que fica? E eu já disse em passant, como que fica e como que se explicita para que o Tribunal de Apelação verifique essa questão posta da proibição da sustentação oral da legítima defesa da honra? É fácil. Na ata do julgamento. Porque a ata do julgamento retrata como aconteceram os fatos. A ata do julgamento, ela retrata o que cada qual dos protagonistas na arena da palavra verbalizou. O juiz o juiz presidente do Tribunal do Júri terá que ficar atento para essa questão da sustentação das teses, ainda que porque muitas vezes o advogado habilidoso, ainda com a proibição da Suprema Corte da sustentação oral da legítima defesa da honra, a honra poder-se-ia cogitar-se num achincalhamento da honra da ofendida, sobretudo nos crimes tristes de feminicídio. Porque hoje, com o estado pandêmico, eu vejo isso aqui, gente. Eu vejo a gente só faz crime, eu vejo isso no escritório. O que tem aumentado
os casos e as contratações da Maria da Penha e também, infelizmente, do feminicídio, isso tem aumentado de forma vertiginosa que nos preocupa. Que a sociedade hoje não está, as pessoas hoje, a sociedade não, mas as pessoas em si, elas não estão mais, estão muito com pavio curto. E aí, dentro de casa, que com essas proibições que nós estamos vendo por aí, porque são salutares para obstaculizar essa pandemia. E as agressões dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de casa, dentro do ambiente dos casais, isso vem aumentando de forma vertiginosa, e isso eu tenho uma estatística própria no meu escritório. Portanto, e aí poder-se-ia, dentro desse aumento da criminalidade familiar, nasce, muitas vezes, a possibilidade fática e jurídica da sustentação da legítima defesa da honra, e boa hora eu já tenho que concordar e vou concordar com a Suprema Corte, não que eu seja feminista, não que eu defenda de sobremaneira as mulheres, mas de um caráter proporcional, porque a gente estuda de forma profunda o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele alcança a maioria das ações penais e, portanto, como disse no começo da minha explanação, as leis hão de ser interpretadas como se fosse uma pirâmide, como nos ensinou Hans Kelsen. Fato este, que, à luz do princípio constitucional da proporcionalidade razoável, proporcionalidade da questão física, proporcionalidade da questão da própria mulher, porque a mulher está no mesmo patamar do homem, é verdade, mas não de forma física. E essas questões da adequação social, essas questões da tutela da mulher, essas questões da tutela de gênero, há de ser explicitada no Código Penal, há de ser explicitada nas cortes constitucionais. Leia-se STJ, que é uma corte constitucional que foi criada pela Emenda 45, bem como o Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, pessoal, meus amigos, na minha concepção, a proibição da Suprema Corte, a proibição do Supremo Tribunal Federal de forma unânime, de forma uníssona, com aquelas ressalvas, sobretudo a ressalva do Fachin, porque a preocupação do Fachin foi salutar. Como que o desembargador, como que o Tribunal de Apelação irá verificar se não foi implicitamente sustentada a legítima defesa da honra? Porque, já que não há a possibilidade jurídica como era no pretérito, a quesitação de per si, a quesitação individual, porque quando o advogado sustentava, por exemplo, antes da alteração de 2008, a legítima defesa e uma tese subsidiária dos dois homicídios privilegiados, por exemplo, violenta moção logo após a injusta provocação da vítima ou relevante valor moral e social, e muitas vezes poder-se-ia cogitar-se em ambas as sustentações, como foi aquele crime da Eliane de Gramont, que foi defendida por Valdir Troncoso Pérez, e o assistente do Ministério Público foi nada mais, nada menos que o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Foi um júri de escola. Eu tenho até, me deram um CD, que eu tenho a parte final apenas e tão somente da fala de Valdir Troncoso Pérez naquele júri. Portanto, ele sustentou, e o juiz até ficou em dúvida na quesitação, o juiz pergunta para ele, isso está no CD, ele pergunta, doutor Valdir, o senhor sustenta o privilégio, de fato, mas as duas modalidades de privilégio, por quê? Porque na oração dele, ele falava da honra, ele falava do relevante valor moral, ele falava porque a moralidade está empiricamente ligada à honra, e, portanto, ele acabou sustentando as duas teses do privilégio. Então, eu comentava com vocês que, preteritamente, antes da reforma, uma tese de legítima defesa e uma tese subsidiária de um homicídio privilegiado, nós tínhamos inúmeros quesitos. E aí,
de difícil entendimento. Evidentemente que tudo retratado na ata do julgamento. Mas, agora, com a alteração legislativa no 483, parágrafo 3º, depois, os quesitos seguem a seguinte ordem. O primeiro quesito, materialidade delitiva. O segundo, ou seja, laudo necroscópico para homicídio consumado, lesão corporal para o homicídio tentado, não sendo tentativa branca, evidentemente, que a materialidade será consubstanciada e comprovada através de outros elementos probatórios. Pois bem, então, inciso 1 do 483, materialidade. Inciso 2, autoria. Inciso 3, o quesito obrigatório, gente. O jurado absolve o réu. A tese de absolvição, não sustentada pela autodefesa, porque é obrigatório, na ata do julgamento, a retratação de tudo. Vamos admitir, nesse exemplo, que o acusado ficou em silêncio. Esse silêncio não pode ser interpretado contra ele. Mas a defensoria técnica sustenta uma legítima defesa própria. A legítima defesa própria há de estar descrita na ata do júri. Vamos admitir que o advogado não sustentou uma legítima defesa própria, não sustentou um estado de necessidade, não sustentou uma causa supralegal da inexigibilidade de outra conduta. O advogado, portanto, não sustentou uma tese que alcançaria a absolvição. E o advogado sustentou o homicídio privilegiado pelo relevante valor moral ao perigo. E aí, a tese de relevante valor moral no privilégio é uma tese condenatória, porque o homicídio privilegiado dá ensejo a uma causa de diminuição de pena. E aí, na ata do júri, está descrito: a defensoria técnica sustentou o homicídio privilegiado no relevante valor moral. E no terceiro quesito, nesse nosso exemplo, o réu foi absolvido de ter matado a mulher. A sustentação foi do privilégio. Não do privilégio comum, da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Mas sim, a sustentação foi, efetivamente, do relevante valor moral. E no terceiro, essa foi a ressalva do Fachin, gente. Como atestar-se ao Tribunal de Apelação, para que o Tribunal de Apelação, à luz da soberania das decisões do Tribunal Leigo, não possa aferir uma eventual nulidade, aspas, ou uma eventual decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Portanto, o que quis o ministro Fachin, na minha concepção? Quis limitar anulações soberanas, quando da ressalva que ele fez, que o jurado, e o ministro Barroso também, os jurados podem absolver por clemência. Os jurados, eles não falam aqui no voto, mas eu complemento. Os jurados podem absolver por quaisquer política criminal. O jurado pode absolver porque ficou com dó do acusado. Nós não sabemos as razões pelas quais eles estão absolvendo. Nós não sabemos as razões que levaram o jurado que não tem o dever de fundamentar, o jurado que deposita apenas e tão somente o sim na sala especial ou o não na urna. E aí nós vamos, como que o Tribunal de Apelação, como que o STJ, como que o Supremo irá aferir a questão da verificação se aquela decisão contrariou ou não contrariou a evidência dos autos. Porque isso eu posso chegar até o Supremo Tribunal Federal. Eu posso chegar, inicialmente, pela negativa de vigência no STJ, através de recurso especial, negativa de vigência da lei do artigo
593, inciso 3, a linha D, da Lei Aditiva Penal, e eu posso chegar até o Supremo Tribunal Federal em face de violação direta a preceitos constitucionais. Portanto, em meu sentir, à luz da proteção da mulher, à luz da tutela da mulher, sobretudo da mulher, nada obstante aquele exemplo que eu dei, a legítima defesa da honra seria sustentada em favor da mulher. Mas, como nós temos que nos adequar aos postulados da Corte Constitucional, eu tenho que lhes dizer que eu, nada obstante, o que está prescrito, não sei se vocês leram, o voto do ministro Fachin, do ministro Toffoli, que foi o relator da DPF 779, ele diz o seguinte: da atecnia da tese da legítima defesa da honra. Porque, segundo o ministro Toffoli, da leitura do artigo 25 que nós lemos há pouco, não estaria abarcada a honra como tutela da legítima defesa inserida de forma implícita no artigo 25 do Estatuto Substantivo Penal. Entretanto, nada obstante eu não concorde com essa posição, porque ele fala legítima defesa da honra, estou lendo aqui a parte que ele inicia, não sei se vocês estão em mãos, diz assim o ministro Toffoli: legítima defesa da honra, entre aspas, não é, tecnicamente, legítima defesa. Tanto é assim que tem sido mais frequentemente utilizada no contexto do tribunal do júri, no qual, em virtude da plenitude da defesa, admite-se a utilização dos argumentos jurídicos e extrajurídicos. Como que a arguição de preceito fundamental, a DPF, que foi julgada agora dia 12 de março, eu hei de concordar com a decisão do Supremo com a proibição da sustentação da legítima defesa da honra, independentemente de posicionamentos em contrário, até de meus colegas que vieram conversar comigo a respeito da proibição do Supremo, dizendo que é um absurdo a proibição, porque vai chocar com o direito fundamental do cidadão acusado, sobretudo no tribunal do júri, porque não pode se limitar. Os colegas que vieram me falar: gente, nós temos que fazer alguma coisa. Como temos que fazer alguma coisa? Nós temos que concordar ou discordar. Mas, nesse sentido, o Supremo, de fato, colocou um obstáculo no princípio constitucional da plena defesa, da plenitude de defesa. Porque se a doutrina permite, e como permitia e permite a tutela da honra, o que o Supremo fez agora, que é a Corte Constitucional, disse: olha, não há violação à plenitude de defesa, à proibição ou obstaculização da tese sustentada no plenário do júri da legítima defesa da honra. Nada obstante, eu fiz uma reflexão esse final de semana em face do convite do Henrique, porque eu se me convencer com os meus botões a respeito da sustentação da legítima defesa da honra com supedâneo na plenitude de defesa, mesmo com a proibição do tribunal, o que o juiz vai fazer? Vamos colocar na prática, gente. Vamos admitir que nós estamos com o fórum fechado, mas depois da pandemia, vamos admitir que no júri o advogado sustente legítima defesa. O que o juiz tem que fazer? O que o juiz fará com supedâneo, com base, com SPEC, com fundamento na DPF 779, apresenta-se-nos que será efetivamente alertada a proibição, conforme entendeu a Suprema Corte, de forma unânime, com ressalvas, a aplicabilidade da tese da legítima defesa da honra. A mulher tem que ser preservada, como o homem também tem que ser preservado, como sujeito de direitos. Mas, dividindo-se essa questão, sobretudo quando se há uma pronúncia de feminicídio, quando há, sem entrar, repito e reitero, naquela questão da compatibilidade da torpeza
com a qualificadora do feminicídio, já que eu mesmo tenho dúvidas a respeito da natureza jurídica da qualificadora do feminicídio nos seus 2 incisos, quer na violência doméstica e familiar, quer no menoscabo, no menosprezo, na discriminação do gênero, leia-se mulher, dessa real compatibilidade. Então, mas independentemente disso, estando inserido no tipo penal impingido, estando inserido na qualificadora do feminicídio ou não, porque muitas vezes há uma imputação sem a inserção da qualificadora jurídica, da qualificadora do feminicídio. É possível o Ministério Público, já que ele é o dono da ação penal, já que ele é o formador da opinião do delito, ou seja, ele ostenta a figura do opinio delicti, ele pode deixar de lado, ainda que a vítima seja a mulher, a qualificadora do feminicídio. E deixando de lado a qualificadora do feminicídio, ele poderá efetivamente inserir apenas e tão somente a torpeza. Independentemente disso, independentemente da condição da vítima, independentemente da condição de gênero da vítima, entendo eu, como entende o Supremo. E não sou demagogo, porque várias vezes a gente contraria e sustenta efetivamente, contrariamente às posições da Suprema Corte. Entendo eu que, efetivamente, nesse caso, ainda que haja um obstáculo para a aferição da tese da legítima defesa da honra, entendo eu acertadamente que o Supremo colocou um obstáculo para a sustentação de uma absolvição da legítima defesa. Mas nós temos que tomar cuidado, dentro da prática, dentro do direito processual penal, sobretudo na ata do julgamento, porque a ata e sobretudo, nós, na figura de advogados assistentes do Ministério Público, não deixar passar nenhum elemento que não deixemos constando em ata, porque o que não está na ata do júri não está no mundo, razão pela qual nós temos que a ata do júri retrata o julgamento. Portanto, tudo tem que estar inserido na ata do júri e não pode deixar precluir, porque a arguição da constatação que nós iremos pedir a palavra pela ordem para o magistrado, não se trata de a parte, pede-se a palavra pela ordem para que fique constando efetivamente na ata do júri, nós temos que fazê-lo sob pena de preclusão consumativa da arguição de uma das partes. Razão pela qual, gente, independentemente da tecnia veiculada pelo ministro Toffoli, independentemente da ressalva do ministro Fachin, supedaneado pelo ministro Barroso, apresenta-se-nos que o Supremo Tribunal Federal, dessa vez, trouxe à colação um obstáculo importante à luz da democracia, à luz da cidadania e, sobretudo, na proteção intrínseca de gênero, sobretudo da mulher. Fato este, abrindo agora a possibilidade da sinergia que deve nortear a nossa live, eu deixo ao alvedrio de todos vocês a possibilidade de indagações, de perguntas, de questionamentos e de reclamações, sobretudo. Muito obrigado. Doutor Eugênio, boa noite. Aqui, antes de passar a palavra para os colegas e questionamento dos nossos live espectadores, quero dar boa noite aqui para a doutora Silvia Cursino, que chegou. Doutora Silvia Cursino é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB Cotia. Teve problemas técnicos, mas conseguiu chegar a tempo, né, doutora Silvia? Boa noite, seja bem-vinda novamente aqui. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Boa noite, doutores. Muito obrigada, doutor Henrique, que também é meu presidente na Comissão de Penal. É muito bom estar aqui com vocês. Então, assim, eu quero dizer que essa tese de legítima defesa da honra é uma aberração inconstitucional, graças a Deus foi tida como inconstitucional. Não vou poder discutir com vocês, porque eu vou entrar agora, gente,
para uma palestra aqui em comemoração ao Mês das Mulheres. Já estou atrasadinha, também em nome da nossa OAB, mas eu quero agradecer, e se vocês me permitirem, eu volto para a gente falar sobre a legítima defesa da honra. Tá? Adorei a explanação, doutor Eugênio. Obrigado, doutora Silvia. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Ainda bem que ela chegou atrasada, né? Que eu falei que eu sustentei a defesa da honra preternitamente. Não, mas a gente está aqui para compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, e se até agora houve julgados que aceitavam a legítima defesa da honra, acredito que por conta do machismo estrutural, é a minha, né, opinião, a gente tem que discutir mesmo, que compartilhar conhecimento, e graças a Deus foi julgado inconstitucional. Gente, muito obrigada, quero agradecer o convite, dizer que infelizmente eu não posso ficar, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos vocês, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Agora vamos fazer o contraponto. Tenho certeza que o doutor Marcelo Galvão, está segurando aqui para falar. Olá, Marcelo. Doutor Marcelo representa muito bem, represente, doutor Marcelo. Boa noite. Não, na verdade, assim, eu, como o doutor Malavasi, também não concordo com a tese. Eu só não sei se era esse o caminho mais indicado, porque eu acho que ainda vai ter muito advogado que vai discutir aí o teor dessa decisão, que vai usar a tese de uma forma direta ou indireta, e vai ter recurso da acusação contra o uso dessa tese, e essa discussão vai acabar voltando ainda para a STF, pelo jeito, né? O advogado, como sempre, a gente é combativo, e creio que a gente vai... A gente, de modo genérico, não digo eu necessariamente, nunca nem tive a oportunidade de sustentar essa tese. Mas, porque assim, quem trabalha na área do júri é muito apegado a esses princípios, né? Principalmente plenitude e soberania dos vereditos, e ainda tem essa discussão do quesito, que a gente nunca consegue saber qual é o real motivo da absolvição. Então, como eu disse, claro que é abjeto alegar que você pode matar uma pessoa porque tua honra foi atingida. Para honra atingida tem indenização por dano moral. Né? É exatamente para isso que se pressupõe esse direito. Tem os crimes contra a honra, né, Marcelo? E tem os crimes contra a honra pré-estabelecidos no nosso estatuto repressivo. Sim, é que na prática a gente sabe que onde vai doer mais daí para o réu é no bolso, né? Aí é mais na indenização do que uma condenação. Sim, claro. Na esfera criminal. Mas, assim, eu digo pelo que eu vim lendo, né, e acompanhei algumas lives também de vários juristas, desses mais apegados assim, a esses princípios constitucionais que norteiam o Tribunal do Júri, de que talvez não fosse o melhor caminho, de que já havia uma possibilidade de filtrar o uso dessa tese, de que havia lá a sentença de pronúncia, então o magistrado ali já poderia dizer que não se enquadra como legítima defesa, de que no plenário o promotor de justiça pode fazer sempre o contraponto, aí supondo... Sim, não, mas digo, são vários dos argumentos, né, que se usam, de que não haveria necessidade, então, do STF ter chegado a essa decisão, atacando a plenitude da defesa, porque depois ainda o magistrado, caso eventualmente o advogado deixasse para usar na sua última palavra a tese, então o MP não tivesse oportunidade de rebater, mas que o magistrado, então, para esclarecer os quesitos aos jurados, poderia esclarecer de que a legítima defesa da honra não é prevista na lei, e aí, ou seja, vi né, discussões nesse sentido, de que talvez não houvesse a necessidade, mas é claro, é um apego muito grande a um princípio e que numa escala de hierarquia, se a gente pode dizer assim, até mesmo pela forma como é escrito o artigo 5º, direito à vida, a dignidade da pessoa humana, eles vêm primeiro, né? Vêm bem antes dos princípios que regem o Tribunal do Júri. Então, na verdade, não é que eu sou contra a decisão, mas eu acho legal a gente trazer todas essas ponderações, né? Para a gente ver o outro lado, entender por que alguém pode achar que deveria prevalecer a situação como está. Pode ser também que sejam advogados de outro tempo, advogados talvez mais antigos, ou porque são mesmo realmente, talvez concordem mesmo com a tese em si, e não estejam discutindo sobre a preponderância de princípio, soberania ou não, mas que eventualmente dentro deles já tem como uma sensação, né, uma forma de pensar machista, e que por isso não vem
como tão abjeta essa tese da legítima defesa, mas assim, como um primeiro comentário era mais nesse sentido, de que talvez se fosse uma alteração legislativa, é que a gente sabe que o nosso legislativo acaba ficando meio parado com o que realmente importa, e o STF ultimamente tem assumido a frente, né? Então o STF acaba meio que legislando também. É uma legislação implícita, né? Exato, eu cheguei a ver pessoas criticando justamente pelo fato de ser criada uma nulidade não prevista em lei. Então, o Glauber pede a palavra, mas eu vou só... que acho que o debate é interessante. Marcelo, você disse que leu bastante coisa, né? Aqueles que criticaram efetivamente a metodologia que o Supremo utilizou para obstaculizar na verdade, essa DPF foi manejada por um partido político, né? Então, um partido político que manejou, e aí chegou no Supremo. O Supremo tem que julgar. Ou sim ou não, o Supremo tem que julgar. Então, a gente aceita as críticas, evidentemente, e eu critico mesmo, eu sou um ferrenho crítico do Supremo Tribunal Federal, fui totalmente contra a prisão em segundo grau, ainda bem que deu certo, em face da presunção de inocência, efetivamente, havia um choque, e como aparentemente há um choque agora na obstaculização da legítima defesa da honra. Mas você disse uma coisa muito importante, eu ia intervir, mas eu deixei você terminar o seu raciocínio. Por exemplo, não, existem outras maneiras, você disse que leu muita gente, ouviu muita gente, lives, etc., muitos juristas falando, olha, não, teríamos outras formas de obstaculizar a legítima defesa da honra, e você falou a pronúncia. Na verdade, não. Vejam, gente. Eu, que atuo bastante no Tribunal do Júri, a gente analisa profundamente tudo que norteia, sobretudo todas as decisões que norteiam o Tribunal do Júri, o rito processual das infrações dolosas contra a vida e conexas. Sobretudo a pronúncia. Sobretudo a pronúncia. Porque na pronúncia o juiz está lá na lei. O juiz ele tem que analisar apenas, então, somente e fundamentar apenas, então, somente em 2 pressupostos. A saber, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Ainda que o advogado, vamos admitir um exemplo, ainda que o advogado técnico sustentou tecnicamente a legítima defesa da honra na fase do iudicio accusationis, nesse rito escalonado, que é o Tribunal do Júri, que agora o Nutti fala que esse rito é trifásico, eu não concordo, esse rito continua sendo bifásico. No livro do Tribunal do Júri dele, ele fala, não, agora o rito é trifásico. Com a abolição do libelo crime acusatório e da contrariedade ao libelo crime acusatório, abriu-se nova frente do 422. É a mesma coisa. Só suprimiu a nomenclatura do libelo crime e da contrariedade ao libelo crime acusatório na reforma de 2008. Quantas e quantas contrariedades eu manejei, eu sustentei, eu protocolizei, mas nós temos que tomar cuidado da pronúncia, porque na pronúncia não se pode obstaculizar a legítima defesa da honra, porque aí haveria, Marcelo, excesso de linguagem. E aí, havendo excesso de linguagem, a pronúncia, que nada mais não é sentença, como muitos dizem, a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. E que o juiz, à luz do mandamento constitucional e à luz da lei 413, o juiz só pode explicitar indícios de autoria, prova da materialidade e dizer, as qualificadoras são compatíveis. Ponto. Se ele reprocha a legítima defesa da honra, e por esse caminho não posso concordar. Porque aí haverá excesso de linguagem. Eu estou com embargos infringentes agora em tramitação. Eu perdi por 2-1, um rese, um recurso em sentido estrito, que eu sustentei apenas e tão somente excesso de linguagem na pronúncia. Porque essa pronúncia, na minha concepção, e na concepção eu até falo quem é, o desembargador Marcos de Lorenzi, ele votou comigo, por isso que eu manejei embargos infringentes, porque ele disse, eu anulo a pronúncia, porque a pronúncia ela não é
não está revestida de legalidade. Pelo contrário, que os jurados receberão, por força legal, a cópia da pronúncia, se da leitura da pronúncia diz que o acusado foi o autor. E ele nega. Portanto, eu anulo a pronúncia. Então, tem que tomar muito cuidado, viu, Marcelo? Existe. Aí o caminho correto, também concordo, seria a alteração legislativa. Mas, como disse o Capês, eu até achei agora, eu não estava achando quando eu estava explanando, mas acabei de achar. Ele fala assim, ó, Fernando Capês, todos os direitos, isso está no voto do ministro Toffoli, na DPF, todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa. Todos. O Capês fala. Tais como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra e etc. Mas aí eu hei de concordar que o artigo 25 não está explícito, né? Quais os bens que são protegidos, e aí fica na abstração e a doutrina assegura. A Silvia disse, não, ainda bem que... porque foi um posicionamento machista. Sim, foi. Mas agora não. Agora, porque eu dei um exemplo que eu poderia sustentar a legítima defesa da honra na conduta da mulher que matou. Porque 2 pesos, 2 medidas. Eu concordo, sim. Concordo porque é uma tese obsoleta. Concordo porque os tempos mudaram. Concordo porque, de forma contemporânea, nós temos outros caminhos jurídicos a sustentar e deixando de lado a legítima defesa da honra. Por esses motivos. Não por outros motivos, mas por esse motivo, sim. E, sobretudo, da proteção empírica de gênero. Não só da mulher, mas também, eu falo de gênero. Quando eu falo de gênero, eu não sou machista. Eu falo da mulher, do homossexual, do transexual e etc. Fala, Glauber. Boa noite a todos. Professor Eugênio, sensacional. Não só a explanação, mas a oratória é digna de nota. Não tem como a gente não ficar vidrado aqui. E em que pese tudo que o senhor falou, eu tenho alguns pontos que eu discordo. Mas olha, Nelson Hungria dizia assim, falando-se de acórdão, o verdadeiro acórdão é aquele que tem um voto vencido. Se todo mundo concordar, não tem graça. Sim. Olha, vamos partir do pegar até a caneta. Tá. Eu vou partir do seguinte princípio. 2 exemplos práticos, tá? 2 processos que eu atuei. Um foi na cidade de Itapevi. Sim, conheço. Fiz um júri lá. Meu cliente ele foi traído, não 1, 2, mas várias vezes. E a mulher humilhava ele. Humilhava. Na última vez, ela trabalhava no motel, na portaria de um motel, durante o dia, e ele virava à noite trabalhando. Ele descobriu que ela estava traindo ele, e numa situação, ele super chateado, descobriu que ela estava traindo ele, terminaram o relacionamento, ele trabalhou a noite inteira e falou para ela, vai embora. Eu vou ficar com a casa, vai embora. Ela concordou, ela foi embora. Isso foi uma conversa tranquila. Vai embora, chega, não quero mais. Ele trabalhou a noite inteira, trabalho braçal, trabalho pesado. Terminou o trabalho dele, entrou dentro de um boteco, de cabeça baixa, chateado e cansado. Esse aqui é o balcão do boteco. Ele entra, vira para o dono do balcão e nisso de manhã está tendo um forró. Um forró. E as pessoas dançando aqui. E ele não viu, ele entrou de cabeça baixa. Ele pediu uma cerveja. Ele faz assim com o copo. Põe a cerveja. A hora que ele vira, quem que está dançando ali? A mulher que ele acabou de terminar o relacionamento. A mulher vê ele. Ele olha para ela, ela vai até ele, suada. Fala, nossa, dá um copo da sua cerveja para mim. Ele, pode tomar. Ela fala, poxa, vamos voltar, eu vou te dar mais uma chance. Ele gostava dela. Daí ele fala, bom, vamos tomar uma cerveja. Ela falou, vai voltar comigo? Ele falou, eu vou pensar, então peraí que eu vou terminar de dançar com aquele homem ali
e já volto. Ela foi e abraçava aquele homem, se esfregava na frente dele. Ele enfiou a mão dentro do balcão, pegou aquela faca suja de limão, foi para cima dela, cortou ela daqui a aqui. Só fiz o plenário. Primeira tese, desclassificação para lesão corporal. E a segunda tese foi legítima defesa da honra. Primeiro quesito, houve autoria, materialidade, reconheceram que ele tentou matar, quesito obrigatório, foi absolvido por 4-0. O nome disso, para mim, é plenitude de defesa. Sim, sim. E está na ata do júri que a defesa sustentou a legítima defesa da honra? Tá. Eu preciso dar uma busca. Mas eu preciso dar uma conferida, mas foi essa tese que eu sustentei. Faz tempo já. O segundo caso está para ser pronunciado. Eu vou falar aqui A e B. A, uma pessoa mais velha. B, uma pessoa mais jovem. A trabalha muito e paga todas as contas da pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem mostra o pescoço e fala: olha o que fizeram comigo. Você é um bagaço, você é um caco. Essa pessoa vai, pega um cutelo, bate na cabeça da vítima, a vítima cai e ela pega uma chaleira com água quente e joga nas partes íntimas da pessoa. É uma ré, é uma mulher. Isso, ela é da Paraíba. Ela é paraibana. Os valores são outros, né? Sim. Aí eu digo, Costumes. é possível essa limitação? Então. Entra um contexto social. Não, então, eu vou. Evidentemente, como eu te disse antes, né? O Supremo, com essa decisão, ele choca com o direito pleno de defesa do acusado. E aí, foi o exemplo que eu dei da pedra lá. É uma mulher também. Sim. O que vale para um, vale para outro, né? Então, pode ser um tiro no pé. Porque as mulheres também não vão mais poder sustentar a legítima defesa da honra. E aí, como é que vai ficar o exercício pleno de defesa? Porque a Constituição assegura como direito fundamental do cidadão acusado, quando eu falo cidadão acusado, cidadão em geral. Homem, mulher. Como é que fica? Aí nós temos que colocar no direito posto e no entendimento posto. Eu acredito que o juiz não vai poder dizer ao advogado: essa tese você não pode sustentar. Porque não está na lei. Isso é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um entendimento da Suprema Corte. Mas o que vai acontecer, Glauber, na prática? Estou te respondendo em termos práticos. Termos científicos a gente pode discutir. Mas em termos práticos, vai chegar esse processo no Supremo. Você vai sustentar a legítima defesa da honra. Você eventualmente vai ganhar. Sua cliente será absolvida. E se o Ministério Público jogar esse processo até para o STJ, que teve um julgamento aqui, até o STJ até citou um livro que eu cito bastante no Tribunal do Júri, que é A Vítima de Edgar e Moura Bittencourt, que eles acham, o Schietti afastou a tese da legítima defesa da honra. Então, o STJ também tem esse posicionamento. E olha que é a sexta turma, hein? A sexta turma é mais liberal, é mais garantista. O que vai acontecer na prática, no teu processo? Você vai ganhar no júri. O Tribunal de Apelação você falou, acho que é Paraíba, né? Paraíba. Isso. Não, a minha cliente, ela mora em São Roque. O processo dela então aqui. Então aqui, o TJ. Só um detalhe, doutor. Ela estava presa. Eu juntei essas provas no processo, a promotora falou: se o senhor não pedir a soltura dela, quem vai pedir sou eu. Então. Percebe? Então, veja, 2 pesos, 2 medidas. Vai ser uma tese para proteção da ré acusada, não é proteção da vida de gênero, mas sim da ré. Sim. O Glauber, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar o júri. O Tribunal de Apelação, porque o juiz não vai poder obstaculizar a tese. Veja, eu tenho direito pleno de defesa.
Então, não, mas vai chegar no STJ ou no Supremo, vai anular o júri. Sim. E aí? Se chegar, né? Porque se a promotora já foi favorável, inclusive, para... Não, isso não nesse caso específico. Porque eu acho... o seguinte, doutor, na minha opinião, é uma agressão à advocacia e que nós, advogados, não podemos aceitar. Porque o advogado, o direito da advocacia, é a garantia de representação argumentativa. A partir do momento que eu começo a limitar o que eu posso defender ou não, eu estou limitando o Estado exercendo uma força contra o indivíduo que eu represento. Se a tese é boa, se ela é ruim, pouco importa. Quem tem que decidir é o tribunal do júri. Não pode ser o STF, não pode ser o STJ. E acho que a própria advocacia é que deveria se manifestar nesse sentido. Você não pode impedir esse direito de argumentação do advogado. Você, quando passa a limitar o que ele pode defender ou não, daqui um pouco eles mudam novamente. Para evitar que tenham decisões repetitivas, não pode mais defender essa tese, não pode mais nada. É o que está acontecendo, Mário. Mário, o que está acontecendo no habeas corpus. Sim. Olha só, o habeas corpus, isso, pelo amor de Deus, o habeas corpus é um instrumento da liberdade. O habeas corpus é um instrumento constitucional. O habeas corpus, desde os tempos de Ponce de Miranda, da história do habeas corpus, não sei se vocês leram, efetivamente trouxe para nós, desde o Império, a tutela da liberdade, do direito de ir e vir, através do instrumento do habeas corpus. O que o STJ e o Supremo estão fazendo? Para que os advogados não sustentem oralmente. Julgam monocraticamente o habeas corpus, e aí você é obrigado a ingressar com agravo regimental, e o agravo regimental não tem sustentação oral. Então, eles estão obstaculizando, sim. Mas, independentemente disso, eu estou falando de forma científica. Falando de forma científica, eu concordo com você, nós temos que nos rebelar. Agora, eu concordo, sim, com a decisão e não vou mudar do Supremo. E olha que eu sou criminalista, hein? Eu concordo, sim, com essa decisão. Por quê? Porque entendo eu que a legítima defesa não abarca a honra. Eu acho tudo isso... Não, eu acho perfeito. Então, evidente que aí tem que mudar a lei. Desculpa, eu falei junto e não te ouvi. Eu acho tudo isso perfeito, mas é o direito de argumentação, defender uma tese. Se eu concordo ou não com a sua tese, o problema é meu. Se você concorda ou não com a minha tese, é outra questão. Mas o direito de defender a tese não pode ser o STF que deve limitar. Mas, Mário, pode falar? Pode, lógico. Não vai te obstaculizar. Você vai sustentar. Como o Globo vai sustentar. E chegar lá na frente, vai ser anulado. Mas aí prescreve. Demorar 20 anos. Às vezes, né? Depende. Entendeu? Então é o seguinte, por estar aí, tudo que eu falei, tudo que nós falamos, o Glauber falou, o que o Marcelo falou, você falou, Mário, mas, na verdade, por eu entender efetivamente, olha, que eu falei, eu comecei, eu não omiti nada, eu sustentei e foi agasalhado lá na Justiça Militar. A legítima defesa da honra, mas, por entender da leitura do 25, na minha concepção, a honra não está abarcada. Você não acha que nós vamos correr o risco? Por exemplo, a inexigibilidade ou exigibilidade de conduta diversa também vai acabar sendo uma tese que você não vai poder mais defender no tribunal do júri. Por quê? Nesse caso específico, em vez de ser uma legítima defesa da honra, você vai perguntar única e exclusivamente se o jurado agiria de forma diferente do que o acusado agiu. E aí vai constar isso na ata e vai dizer que era legítima defesa da honra. Não, isso não. Posso só falar uma coisa rápida para vocês, sem querer interromper? O promotor pediu a pronúncia dessa minha cliente. E aí? Pediu a pronúncia? Pediu a pronúncia. Mas mesmo aquela que falou tem que soltar? Isso. Mas pediu a pronúncia, sabe por quê? Calma aí, Mário. Pediu a pronúncia em instituição societária. Sim. Ele vai pedir absolvição depois e vai dizer, eu sou um promotor de justiça. É lógico. É lógico. Evidente. Não, mas eu acho que foi
por um indúbio. E um desembargador de São Paulo, que é muito, muito inteligente, Figueiredo Gonçalves, ele diz: eu não aplico o indúbio pro società, porque eu acho que não tem que se subdividir institutos jurídicos na primeira fase e na segunda fase do júri. Tem indício de autoria? Tem. Tem prova na materialidade? Tem. Pronuncia-se. Se tiver, tem que pronunciar, poxa. Se não tiver, tem que pronunciar. Agora, diferente da legítima defesa, por exemplo, quer real, quer do patrimônio, quer da honra, aspas. Estando comprovada, absolve-se sumariamente. E se não tiver comprovado? Júri. Tem um caso aqui em Santos rumorosíssimo. Rumorosíssimo. Hoje foi a continuidade do julgamento de um recurso interdistrito meu, que o laudo oficial, pasmem vocês, deu inimputabilidade. Inimputabilidade. O laudo oficial. Um dentista, é o caso do Peruquinha. O dentista matou, o concorrente matou a família toda. Foram 3 homicídios consumados e 2 tentados. 3 consumados e 2 tentados. E aí, o laudo oficial. Porque a primeira vez que eu vi o garoto, eu falei, é louco. Portanto, é inimputável. Portanto, eu vou pedir a inimputabilidade. Óbvio. Falei com a família, né? Das consequências da medida de segurança, etc, etc, etc. Mas é melhor do que estar na cadeia. E aí, eles têm condições, né? E aí, o laudo oficial deu inimputabilidade. O meu assistente técnico, inimputabilidade. Aí o CAEX, na última hora, na fase de memoriais, na primeira fase, o Ministério Público juntou um parecer do CAEX dando imputabilidade. Sabe o que o tribunal fez? Eu fiz a sustentação oral 15 dias atrás, o relator negou, o segundo pediu vista. Não tem revisor, né, em reze. E aí o segundo pediu vista e hoje, pé ao pau, dizendo, olha, estou em dúvida e a dúvida em dúvida para a sociedade. O que eu posso fazer? Mandar para o júri. Vamos para a Jota. Mas aí esbarra na súmula 7, aí nós vamos ter que pensar o que eu vou fazer. Mas, júri. Eu gostaria de saber onde que eles descobriram esse indúbio pro società. Eu também gostaria. Se está em Mário, dúvida, tem que pronunciar. Eu também gostaria. Mas, e sempre terá, nas ações, nós teremos sempre 2 versões. Uma acusatória e uma defensiva. Nunca tem uma versão. Concorda comigo? Sim. Ainda em tese de legítima defesa, quaisquer legítima defesa. Mas a reflexão que se posta, isso é importante, aqui na conversa com o Mário, com todos vocês, é efetivamente a constitucionalidade da decisão da DPF. Realmente isso, aí nós temos que refletir. Aí nós teremos que refletir. Né? A Silvia não está aqui, então a gente pode falar. Nada obstante eu concorde com a decisão, mas eu concordo por outros fundamentos. Eu entendo que a honra não está protegida pela legítima defesa do 25. Pronto. Entendeu? Então, nesse aspecto, é o meu fundamento, é a minha ideia, o meu estudo, a minha conclusão. E aí, não chocaria, ô Mário, com a plenitude de defesa. Sim, aí deixa o Ministério Público defender a tese, né? Você falou muito de argumentação do advogado. Isso não vai ficar obstaculizado. E terão outras argumentações. Você pode sustentar, ao invés de legítima defesa da honra, por isso que eu trouxe o exemplo de propósito, a inegibilidade de conduta diversa. É uma causa supralegal totalmente admissível pelo próprio Supremo. Pelo próprio Supremo. Então, não vai ficar o poder de defesa, ou a plena defesa, ou a plenitude de defesa, não ficará obstaculizada, argumentativamente falando. Você pode absolver de outro jeito. E sem risco de amanhã o Supremo anular. Entendeu?
O que eu só defendo é que não pode ter essa imposição de força do Estado em querer limitar... Não, entendi. Eu entendi. Até porque ao cidadão acusado é assegurada a plenitude de defesa. Eu entendi. Entendi e tem argumentos defensáveis e defensivos na sua argumentação, Mário. Absolutamente tranquilo. Aliás, é mais fácil defender a tua posição do que a posição agora do Supremo. Não é? Por conta da plenitude de defesa. É muito, muito mais tranquilo nesse aspecto. Fala, Gal. Fala, Lavazzi, eu sinto muito, mas eu tenho uma reunião que vai começar agora 10 para as 8. Não sei nem que horas são. Agora são 7h30. Ah, tá. Poxa, já? Pessoal, sucesso para vocês, muito obrigado. Valeu mais uma vez. Doutor Malavasi, a porta está aberta. As portas estão abertas. Você é de Cotia também? Não, eu sou de São Roque. É de Sorocaba, né? Não, meu escritório é em São Roque, mas eu moro em Sorocaba. Ah, tá, legal, legal. Admiro muito o seu trabalho, doutor, de verdade. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida aí, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Doutor Eugênio, antes de ouvir aqui o doutor Matheus, eu quero mais uma opinião feminina, que é a doutora Gabriela. Opa, fala, Gabi. Pois é, primeiramente estou muito honrada de ver argumentos dos nobres colegas, bons argumentos, fortes argumentos. Um prazer conhecer o doutor Eugênio Malavasi aqui pessoalmente, já conheci pelo trabalho. Eu acredito que em relação a essa questão, muito bem levantada, se é constitucional ou não, e eu vou pender por esse lado, até mesmo porque é muito bem citado pelo doutor Eugênio, a gente tem aqui a modificação dos valores, né? A gente já vê aí a tridimensionalidade, Miguel Reale já falava isso para a gente, já alertava na sua ontognoseologia jurídica. Sim. Então, realmente, todo o nosso percurso, ele é acompanhado pela valoração dos atos. Eu acredito que, mesmo existindo, como os nobres colegas falaram, a possibilidade da inexigibilidade da conduta diversa, a gente tem que ter em mente o seguinte, mesmo que arguamos a inexigibilidade da conduta diversa, se a essência dela estiver fulcrada na legítima defesa da honra, ainda que travestida, mascarada, é lógico que ela vai ser rechaçada ali e não vai conseguir se sobrepor ali. Então, esse é o perigo. Eu vejo, como vê também o doutor Mário, em relação a um cerceamento da plenitude de defesa, vejo sim, e não obstante eu achar que existe uma desproporcionalidade, daí a gente já está indo para a proporcionalidade, entre você tirar uma vida e alguém tirar algo que também é valioso, mas é uma honra, é algo que não vai te tirar a liberdade de ir e vir, manifestar seu pensamento, você como ser humano como um todo. Então, acho que a questão é bem aí proporcional, não só entro, e não vou entrar no fato de ser machista, patriarcado ou não patriarcado, não vejo por esse lado também. Quem me conhece aqui sabe que eu não defendo essa linha. Eu vejo também muito pelo exemplo do doutor Eugênio, que pode ser usado pela mulher, mas vejo inconstitucionalidade, vejo um cerceamento de defesa de nós advogados, apesar de também valer para o Ministério Público, mas quem está em desvantagem seria nós, e não, bem da verdade, o Ministério Público. E acho que esses debates assim são muito engrandecedores, principalmente o público que está aqui, que às vezes confunde muito o que eu posso, entre aspas, mascarar agora na inexigibilidade de conduta diversa. Isso vai exigir de nós um esforço muito maior para que nós não sejamos, pelo próprio Ministério Público ali já cerceado, dizendo que nós estamos utilizando um nome em iuris, com uma hermenêutica, muito bem colocado pelo doutor no início da fala, totalmente ao contrário. Olha que intervenção interessante e profunda, viu? Gostei da intervenção dela. Parabéns, e de fato há um choque, eu falei já para o Mário, né, no que pertine à questão da constitucionalidade, da obstaculização ou não da tese da legítima defesa da honra. Quando eu concordei com o Supremo, não pela metodologia utilizada, não como eles decidiram, mas sim da análise do artigo 25. Sim, verificando o artigo 25, efetivamente, como advogado, vamos sustentar, estou falando aqui como
estudioso e aprendiz do direito, evidentemente. Portanto, dentro dessa premissa, dentro desse diapasão, efetivamente, analisando-se o artigo 25, entendo eu, que ele não abarca a honra, ele abarca o patrimônio, ele abarca a vida, ele abarca a integridade física, mas o 25, todavia, que não. Agora, outro viés, ou em observância nesse outro viés, como disse para o Mário, eu digo para você, Gabriela, efetivamente é o controle da constitucionalidade que vai ficar aí em cima do muro, porque se efetivamente eu posso sustentar na defesa de uma mulher a legítima defesa da honra, por que eu não vou poder sustentar a legítima, aspas, a legítima defesa da honra obnubilada, a honra do homem achincalhada? Então, isso realmente, nós temos que fazer uma reflexão profunda nesse aspecto. Mas, hermenêutica é hermenêutica. Portanto, se eu estou lhes dizendo que concordei com a decisão do Supremo, mesmo contra os meus interesses de advogado criminalista, tá? Que aí nós temos que mudar. Eu sempre falo isso. Isso a gente aprende no mestrado e no doutorado, né? É que eu não fiz doutorado, mas parei no mestrado já faz tempo, em 2003. E, oxalá, vou voltar. Eu prometi para mim que até o ano que vem eu entro de novo, eu volto a estudar. Portanto, eu tenho que lhes dizer o seguinte, ó. Interpretação jurídica, professoral. Chega, eu vou deixar o cachimbo, viu, Mário? Eu vou deixar o cachimbo que faz a boca torta de lado. Então, na questão jurídica, eu corroboro com o Supremo, com a decisão do Supremo. A questão, evidentemente, como advogado, não. Se tiver que sustentar, vou sustentar e dane-se. Por quê? Porque eu estou respaldado pela Constituição Federal, que não foi declarada a inconstitucionalidade do 25. Certo? Só foi uma argumentação interpretativa do alcance da legítima defesa da honra. Certo? Poder ser do patrimônio. Malavasi, eu acho perfeito. A única questão que eu coloco é que essa tese interpretativa do artigo 25, se ele abrange ou não a legítima defesa da honra, tem que ser do Ministério Público. O Ministério Público que vá atrás e convença os jurados que essa tese não está alcançando. Perfeito. E não o STF. Perfeito. Entendi, Mário. E vou te falar uma coisa. Em termos práticos, se você sustentar a legítima defesa da honra, o MP vai recorrer, o MP não costuma levar essas questões até o Supremo. Mas pode levar, né? E se levar, vai ser anulado. Eu acho que agora tem que levar pela mídia, né? Sim. Se levar, vai ser anulado. Esquece. Se levar, será anulado. Mas é uma questão ainda de muita reflexão, como disse a Gabriela. Nós temos que refletir muito a respeito se essa é um paradoxo, mas se essa decisão da Corte Constitucional é constitucional. Essa é a grande questão. Não é verdade? É uma questão. Eu falei antes, é um paradoxo. Mas nós, estudiosos do direito, temos que pensar essa questão. E vamos sustentar. Se tiver que sustentar, vamos sustentar. Ponto. Professor, eu até queria colocar uma questão. Oi, Matheus. Porque a gente vê, né, foi uma interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, mas eles não dizem qual artigo eles interpretaram. Porque eles não estavam interpretando o artigo 25, eles estavam interpretando o Código de Processo Penal. Aí que tá, eu acho que tem um problema metodológico aí, um erro metodológico do STF, concordo com a decisão, mas vejo que tem um erro, por conta que eles usaram uma técnica de redução de texto constitucional para interpretar uma lei, mas interpretaram um dispositivo do processo penal, que na verdade nem falava de legítima defesa da honra, né? Quer dizer, nem em tese seria essa questão, mas o que eu queria colocar é uma questão, acho que até mais política. Porque o que acontece? A gente vê isso acontecer contra a defesa, mas a gente nunca vê isso acontecer contra o Ministério Público. Eu tenho até caso que tem promotor que tem um livro aí, que ele fala que de bandidolatria, de que não sei o quê, que os advogados se juntam com os... Não vou falar o nome do promotor aqui,
mas assim, ele tem um livro, até quem quiser depois eu falo o nome em particular, mas assim, ele tem um livro que ele fala dos advogados junto com intelectuais para soltar bandido. Ele tem um livro escrito, saiu ano passado esse livro, e daí eu pergunto, bom, o STF está dizendo, eu não posso alegar a legítima defesa da honra. Tudo bem, eu provavelmente não alegaria isso nos meus casos. Mas por que não proíbe esse promotor de falar um monte de groselha no júri, que é o que ele fala normalmente? Quer dizer, às vezes eu me questiono sobre isso. Por que a defesa? Porque a defesa é inimiga. Isso me preocupa. A decisão é correta, eu entendo, mas eu tenho a preocupação do doutor Mário, do Marcelo também, essa questão, por que a defesa, né? Não sei. O que o senhor pensa sobre isso? Eu até queria ouvir o senhor sobre isso. Não, isso com certeza. Isso nós temos que lutar contra tudo e contra todos, viu, Matheus? Isso, eu estou aí quase 30 anos nessa estrada e, portanto, a gente sabe. Aliás, contando o tempo de faculdade, já passou de 30. Mas a gente já, efetivamente, a gente se depara com tudo e tem que brigar contra tudo e contra todos e, portanto, isso não vai dar, tá? Isso o princípio igualitário, o princípio da isonomia não existe, tá? Já vista aí, né, a operação spoofing da Polícia Federal. Já vista aí as conversas interceptadas no Telegram das autoridades, que me permite não falar o nome, mas vocês todos sabem, todos nós sabemos. Portanto, mas a maneira foi legal. Mas tudo bem, mas o conteúdo todos nós sabemos. E, portanto, é um contato com a devida e máxima vênia espúrio entre acusador e julgador. Portanto, em detrimento da defesa. Né? Como é que fica a defesa, né, nessa situação posta? Como fica a defesa nessa situação posta? Não preciso responder. Né? Então, é desigual. Na verdade, não há paridade de armas. Com todo respeito, não há paridade de armas. E não havendo paridade de armas, nós temos que ser melhores e muito melhores que todos eles. Porque o destinatário da prova não é o juiz de primeira instância. Portanto, nós temos que levá-la sempre para a Corte de Apelação. Você falou da metodologia da DPF. Olha só, no relatório do Toffoli, ele faz o seguinte, do artigo 325, sim, Matheus. Olha só, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, com o objetivo de que seja dada a interpretação conforme a Constituição aos artigos 23.2, que é a legítima defesa, e 25 caput, e parágrafo único, que é os excessos, né, do Código Penal, decreto-lei e tal. E o artigo 65, porque o artigo 65 também fala da coisa julgada no cívil, tá? Lembra? Acolhida a tese da legítima defesa, far-se-á a coisa julgada no cívil, é o que diz o artigo 65 do CPP, do Código de Processo Penal e do Estatuto de Rito. Então, a fim de afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra e se fixar entendimento acerca da soberania dos vereditos. Também pleiteia o autor que se dê interpretação conforme a Constituição, se esta Suprema Corte considerar necessário o artigo 483.3, parágrafo 2º do CPP. Bom, enfim, então, realmente, é uma gama de arguição e descumprimento de preceitos fundamentais. Então, em cima disso, ele dá sim. A metodologia, Matheus, foi diretamente ligada ao artigo 25. Tá? Em outras palavras, ao artigo 25 e com uma conotação processual posteriormente, sim, se for o caso. Mas o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental da DPF foi direcionada ao artigo 25. E eles interpretaram dessa forma. Tá? E aí, por isso que eu disse, e eu sustentei, eu nunca... Eu sou um ferrenho crítico das decisões do Supremo. Mas, nesse caso, eu entendi da interpretação dada por mim ao artigo 25, que efetivamente não abarcaria, sem falar na obstaculização da ampla defesa, da plena defesa, desculpa, tá? Sem falar isso, mas da interpretação estrito sensu do artigo 25, entendo eu, que não está abarcada pela honra. O resto, sim. Entendeu, Matheus?
complementar até o comentário do Dr. Matheus acerca do caráter político dessa decisão, né, de que politicamente é mais fácil decidir algo contra a defesa, o momento atual da nossa sociedade, né? Se não fosse vazar aí as conversas do Telegram, a Lava Jato era considerada a operação padrão, modelo, todo mundo apoiava. Um outro caráter também um pouco político dessa decisão é o momento, né? O STF toda semana ele sofre ataques, tem protesto, carreata, gente querendo fechar o STF, e essa é uma decisão que tem um caráter assim de mudar a imagem do STF perante a sociedade, né? O STF está defendendo uma pauta que é agora intervenção, atual, Marcelo, intervenção perfeita. Se olharmos pelo viés político, essa decisão politizada do Supremo Tribunal Federal fez com que ele, Supremo, merecesse mais elogios do que críticas. Uma demagogia, né? É uma demagogia. É verdade. Um elogio fácil, né? Sim. É que assim, claro, todos nós aqui concordamos que não, né, não é correto matar uma mulher porque houve uma traição. Mas a gente sabe também, como criminalista, que os nossos clientes dificilmente eles pensam na pena, no julgamento, quando eles cometem um crime. Esse tipo de crime ainda que a gente está discutindo, pois é, e esse tipo de crime geralmente, acho que na grande maioria das vezes, ocorre de maneira impensada, é crime de momento, de emoção. Né? Então, é mais o STF querendo pautar de que não concordamos com esse tipo de conduta do que ter um efeito prático, porque não é aí a solução para acabar o machismo e acabar com esse tipo de crime. São outras questões muito mais profundas, né? Sim, verdade. É verdade, concordo. Concordo, sim. E concordo também a politização da decisão do Supremo. Viu? Concordo também. Isso é verdade. Tá? Mas, de fato, eles analisaram o artigo 25. Isso eu não posso dizer o contrário. Eles analisaram o 25. Diretamente o 25. Colegas, infelizmente, o nosso horário terminou. Com certeza, acho que temos aqui argumentos aqui para irmos embora, né? Professor Mário tem aula daqui a pouco, todos nós aqui com os nossos compromissos. Mas, doutor Eugênio Malavasi, foi um prazer inenarrável estar com o senhor hoje aqui. Como eu disse, né, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas, graças a Deus, esse distanciamento permitiu para que nos aproximássemos por outros meios, né? Acompanhe seu trabalho, suas sustentações orais ali, que o senhor posta quase que diariamente no Instagram, né? Então, posso falar que foi um prazer. Espero contar com o doutor em outras oportunidades aqui. Nós temos aqui um projeto de discutirmos as decisões. Então, é bem interessante, viu, Henrique? Bem interessante mesmo, tá? E aqui eu te cortei, mas eu deixo aqui de público que basta me convidar, que eu sempre estarei de pé e à ordem para conversar com todos vocês a respeito de decisões proferidas e, quiçá, a serem proferidas pelas cortes constitucionais. Com certeza, Eugênio. Assim, o pessoal vem chegando devagarzinho, vai ficando uma live, 2, 3, quando vai ver se torna membro. Assim veio o Mário, o Marcelo, o Matheus e a Gabi. Então, é um projeto que logo em breve aí estaremos, acho que, completando um ano quase, né? Já tivemos aqui grandes nomes. Toron já veio conosco aqui. Toron é meu irmão, meu amigo pessoal. Vários colegas. Um senhor advogado. Um senhor advogado. Então é que eu não consigo lembrar de nome, mas muita gente já. O irmão da Gabi, que é promotor também, já esteve conosco aqui. É bem democrático. O juiz, doutor Rodrigo Godoy, de Biúna, delegado, né? O colega do doutor Marcelo, acabei esquecendo. Doutor Rafael, né, Marcelo? Isso, Rafael. Então, aqui é um doutor espaço Luiz Antônio Cardoso, né? Desembargador. Também, desembargador, o doutor Antônio Cardoso. Luiz Antônio Cardoso? Sim, sim. Da Câmara. Ele foi promotor, ele é quinto MP. Ele mas é uma pessoa boníssima, só que é duro. Eu adoro o doutor Luiz Antônio Cardoso, adoro.
Ele é muito gente boa, muito legal, simpático, cortês. Ele Foi é. assim, uma surpresa muito bacana aqui conosco e a gente está aqui promovendo esses encontros democráticos com as decisões de repercussão interessante e assim espero que consigamos prosseguir. Doutora Gabi, doutor Mário, doutor Matheus, doutor Marcelo, agradeço novamente pela presença. Já tivemos aqui doutor Glauber, doutor Neto. Aqui não posso esquecer aqui de também agradecer aqui a OAB Cotia, toda a diretoria, doutor Jorge Faria, que já esteve aqui, já passou, deu um ok. Aqui a doutora Sandra, diretora, presidente, doutora Mariana Arteiro, que está sempre conosco. Doutora Silvia Cursino, também a presidente lá da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Aqui só tenho a agradecer a vocês, os nossos live espectadores também, que sempre estão conosco. Enfim, quem quiser acompanhar o trabalho da Jurisprudência Comentada, live Jurisprudência Comentada, temos aqui nosso canal no YouTube, grupo no Facebook, página no Facebook e também no Instagram. É uma honra tê-los conosco. E, enfim, é isso. Boa noite, Gabi, palavra com você. Quero agradecer a todos os meus amigos, colegas, e agora a doutora Eugênio Malavasi, que eu estou conhecendo agora pessoalmente pelas mídias, né? Que isso daí é o que bem colocou o Henrique, aproximou todos. Foi realmente uma aula, aliás, sempre aqui com os meus amigos, né? Com os convidados também, que são de altíssimo gabarito, é sempre um grande aprendizado. Seja sempre bem-vindo, a gente está aqui nessa live da Jurisprudência Comentada, fez um ano, sim, eu acho que sexta-feira, Henrique, fizemos um ano. Acho que vai fazer, Gabi, ainda. Será? A gente não sabe quando a gente nasceu, né? Eu sei que começou com o Neto, o Neto e o Glauber lá pela OAB de Biúna, aí o negócio... Eugênio, ficou aquela coisa de bate-papo de advogado em happy hour de sexta, que não dava para sair. A gente começou a tomar cerveja e vir conversar, que é assim que nasceu. Verdade. Que legal, você vê como nascem as coisas? Eu já fiz live com ele, porque ele é muito ligado ao Mário Bardures, que é aqui de São Vicente. O pessoal lá na Trincheira. Da Trincheira. Eu fiz... aqui também. Eu fiz live com ele, já fiz mais de uma vez. Inclusive, fiz... não me lembro se eu fiz com o Tom lá. Não me lembro. Mas eu fiz... fiz com o Carnelós. Não, foi com o Carnelós, com o advogado Michel Temer. Sim, foram 2 lives lá pela Trincheira. Eu assisti. Assistiu? Legal. É legal. É isso aí. Eu estou sempre à disposição, viu, Henrique, e todos vocês. Para mim foi uma satisfação estar com todos vocês aqui. Vou falar sem formalidade, efetivamente, mas pode contar conosco sempre. E eu sempre estarei pronto e de pé e à ordem de vocês para efetivamente comentar aqui na jurisprudência comentada. Obrigado, doutor. Questão de hermenêutica, né? Isso. Legal, muito, muito gratificante, viu? Gostei muito. Mário, Matheus, Marcelo. Boa noite, foi excelente a palestra, obrigado, boa noite a todos. É isso aí, vamos continuar, né? Muito bom, parabéns mesmo. Vamos que vamos, né, Matheus? Né, umas ideias de tese e tudo. Então, boa noite para todos. Obrigado, Malavasi, pela aula, pela brilhante exposição. Marcelo, Gabriela, Henrique, Matheus. Até uma próxima, se Deus quiser. Eu tenho que sair, que eu vou entrar na faculdade agora às 8 horas para dar aula. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Bye, bye.